Meus irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor. Obrigado. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu espero que vocês não fiquem admirados, porque eu acabei de saber que eu tinha encerrado a série de pregações em Mateus 28 há 15 dias atrás. Alguém me disse: pastor, o senhor já terminou. O senhor falou que era a última pregação. Mas se eu falei isso, eu me enganei. Eu quis dizer que era a penúltima, porque hoje, de fato, é a última pregação desta série de Mateus capítulo 28, meus irmãos. Então, me perdoem aí pelo embaraço. Mas eu preciso pregar mais um sermão aqui nesse texto. Vamos abrir no texto da grande comissão, irmãos. Mateus capítulo 28. Vamos ler dos versos 18 ao 20, toda a passagem que trata sobre a grande comissão. Diz assim a Escritura: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Criador e Senhor que nos sustenta, que nos faz deitar e levantar debaixo da Tua graça e da Tua segurança. Em Teu nome, Senhor Deus, e no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e do Teu Santo Espírito, nós agradecemos pela Tua benevolência e pelo cuidado do Senhor para conosco. Nós Te suplicamos, Senhor, que fale ao nosso coração, que nos examine profundamente, Senhor Deus, esquadrinhe nosso espírito, Senhor, essa noite, e fale ao mais profundo do nosso ser, Senhor. Que a Tua palavra alcance os recônditos de nossa alma, Senhor Deus, e ali ela possa florescer, brotar e florescer como uma grande flor. Nós Te louvamos, nosso Deus, pela Tua grande bondade, Tua maravilhosa graça, os Teus favores, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo Seu sangue precioso derramado por nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender tudo o que foi dito hoje, e que tudo seja para o Teu louvor e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então, o Senhor Jesus Cristo, Ele dá aos Seus discípulos essa grande comissão. Talvez no subtítulo da Bíblia de vocês esteja escrito exatamente isso, a grande comissão. E essa é a comissão que foi dada pelo Senhor à igreja, especialmente aqui aos seus apóstolos, mas para toda a igreja. E essa missão é de levar o Evangelho de Jesus Cristo, fazer discípulos, batizar os discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinar os discípulos a guardar as Escrituras, todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Nós aprendemos muito sobre essa passagem nos últimos dias, nas últimas semanas, mas hoje eu quero tratar com vocês sobre o assunto da consumação do século, que é as últimas palavras que se encontram nessa passagem na nossa tradução em português. Jesus, ele fala sobre a consumação do século, e isso está ligado à grande comissão. A grande comissão, ela também é escatológica, isto é, ela também aponta para o fim desta era, para o fim destas coisas. Se vocês voltarem um pouco no Evangelho, forem um pouco para o Evangelho de João,
o último dos 4 evangelhos. Abram, por favor, no capítulo 19, apenas para ler uma passagem que é muito importante para isso que nós estamos estudando, meus irmãos. Evangelho de João, vamos para o verso 30. Aqui o Senhor Jesus Cristo está pendurado no madeiro, na cruz. É uma passagem muito conhecida do Evangelho de João, ele está morrendo. E o verso 30, o apóstolo João narra as últimas palavras do Senhor. O verso 30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, depois dessa cena do vinagre, a Bíblia diz que Jesus fala sobre a consumação. Ele não está se referindo aqui à consumação do século, mas à consumação da sua obra, da redenção. Tudo que era necessário fazer conforme os planos de Deus, o Pai, foi feito pelo Senhor Jesus Cristo no madeiro. A última etapa, o último acontecimento, segundo Jesus, era ele tomar aquele vinagre e então inclinar a sua cabeça e render o espírito, isto é, morrer. É por isso que a última palavra dele na cruz, aqui no Evangelho de João, é: está consumado. A palavra consumado, ela traz a ideia de algo que está completamente realizado. Não foi feito pela metade, não está quase pronto, é algo que literalmente acabou, foi concluído, realizado inteiramente, nada resta mais a fazer. E aqui na morte de Jesus, ele está dizendo que a sua obra foi integralmente concluída, consumada. O que ele veio fazer, ele fez inteiramente e concluiu na cruz do Calvário. A última etapa é a cruz de toda a sua obra. Mas lembre, a obra de Cristo foi muito grande. Ele pregou, ele curou, ele fez grandes coisas sobre a terra até o momento de ir para o madeiro e consumar tudo no madeiro. Está consumado, acabado, tudo foi realizado. Então, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, agora voltem para aquele Evangelho, e vocês vão entender que a palavra consumado também aparece aqui na grande comissão. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, quando ele aproxima-se dos seus discípulos, ele refere-se a toda a autoridade, poder que ele recebe de Deus o Pai, nos céus e na terra, poder absoluto. E então, ele envia os discípulos para as nações, para pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar estes homens, mulheres que creem em Jesus Cristo, ensinar essas pessoas a crer, a compreender as Escrituras Sagradas e a promessa final. Ele diz que estará todos os dias com a igreja. Todos os dias com a igreja. A grande comissão fala de uma missão que nos é dada e que será realizada, a certeza que será realizada, porque o Senhor nos acompanha, Ele está conosco todos os dias. Até quando? Até quando a missão terminar, na consumação do século. E aqui a palavra consumação traz a ideia da conclusão completa desta era. A palavra século aqui significa este tempo, este período em que nós vivemos, esta era em que nós nos encontramos agora. Não significa século no sentido de 100 anos ou século 21. Se fosse isso, claro que Jesus teria se enganado, porque o século em que ele estava falando aos discípulos acabou há muito tempo, precisamente há 20 séculos atrás. Então Jesus não estava falando de um século conforme nós hoje
entendemos de 100 anos, mas uma era. E essa era será consumada quando a igreja pregar o evangelho em toda a terra. A Bíblia diz: e este evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. Fala-se da consumação do século. O que é a consumação do século? Nós sabemos que a consumação do século é o fim do século, é o fim desta era. A igreja recebe a tarefa de pregar o evangelho até que esta era seja encerrada, até que tudo seja concluído. O que significa dizer que esta era em que nós estamos é uma era inconclusa. Significa dizer também que o nosso trabalho enquanto Igreja de Jesus Cristo continua. Nós temos que pregar o Evangelho, a era está em andamento. Mas quando tudo estiver consumado nesta era, quando chegar então a consumação, tudo for concluído nessa era, nós podemos dizer então que a nossa tarefa terminou. Duas coisas irão acontecer na consumação dos séculos, meus irmãos, conforme Jesus nos ensina em outras passagens e os apóstolos, especialmente Paulo, também nos ensina. A consumação dos séculos seguirá-se ao juízo. Então, nós estamos falando de um fim, e esse fim será imediatamente precedido pelo juízo final. Nesse dia, quando a era for consumida, quando o século estiver consumado, a era for consumada, o juízo final acontecerá. Todos aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, Filho de Deus, todos aqueles que de alguma forma rejeitaram o evangelho da graça gratuita de Deus, todos que rejeitaram Jesus como Filho de Deus, todos que negaram a ressurreição de Cristo, todos entrarão neste juízo. Este juízo que eu estou me referindo agora é o juízo para a condenação. O Evangelho de Mateus apresenta uma cena assim, quando Jesus diz que os bodes estarão à sua esquerda e ouvirão então do Senhor as palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. É este juízo que eu me refiro. A igreja vai pregar até a consumação, quando acontecerá então o juízo, o fim de tudo. Esse dia, meus irmãos, as obras das nossas mãos serão todas apresentadas diante do Senhor. A Bíblia diz que nós seremos julgados conforme as nossas obras. Todos os que fizeram o bem e o mal, diz as Escrituras Sagradas, serão julgados naquele dia. Mas especialmente olhe mais uma vez para o juízo sobre aqueles que serão condenados, a aflição e o terror que será naquele dia. Esse dia, depois da consumação do século. Mas olhe também para um outro momento importante, que também decorre da consumação desta era, quando o grande galardão do Senhor será dado a todos que foram fiéis e foram lavados com o sangue de Cristo e confiaram plenamente nele e ouviram a voz do Senhor e esperaram pelo Senhor na esperança que o Senhor os havia dado. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses tem uma passagem, queridos irmãos, que eu não canso de ler e ser consolado pelas palavras do apóstolo, aqui no capítulo 4. A partir do verso 13, Paulo está falando a crentes que estão sofrendo por causa de irmãos que haviam morrido e eles estavam entristecidos, e Paulo então usa a escatologia, ou o fim da era, o que vai acontecer no fim da era, para consolar estes irmãos. O texto diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, isto é, os que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Note o final do texto, verso 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Algumas coisas maravilhosas também vão acontecer no final da era, quando tudo estiver consumado, conforme Jesus diz, e aqui Paulo cita Cristo. Primeiro, ele fala da ressurreição de todos que creram em Jesus e morreram na fé. Todos serão levantados da sepultura. Desde Adão até o último homem, quando tudo for consumado, quando a era chegar ao fim, todos que creram, que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, serão levantados do pó da terra em seus corpos ressurretos. O Espírito deles virá com o Senhor Jesus Cristo nos ares, como diz Paulo, e o Espírito deles se unirá aos seus corpos, e eles se levantarão da sepultura, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E os vivos, os crentes que estiverem vivos naquele dia, meus irmãos, serão transformados. Seus corpos serão purificados, renovados, seus corpos serão livres do pecado, livres da morte, livres da natureza caída. Será um dia de grande transformação. Será um dia de glorificação, glorificação dos mortos em Cristo, glorificação dos vivos em Cristo. Todos receberão corpos glorificados, terão seus corpos glorificados para a glória do Senhor. Mas quando tudo isso se dará, meus irmãos? Depois que a igreja pregar o Evangelho, não antes. Tudo isso é futuro. Nada disso vai acontecer hoje, nada disso vai acontecer agora, isso vai acontecer no final desta era, meus irmãos, na consumação deste século, quando o Evangelho do Reino de Deus for levado pela Igreja de Jesus, for pregado às pessoas em toda a terra, então virá o fim. A nossa missão termina em glória. Por isso que a grande comissão, ela tem esse teor escatológico muito importante. Jesus termina o seu mandado na grande comissão, lembrando da consumação dos séculos. E aqueles irmãos, os apóstolos de Jesus, todos sabiam o que aconteceria na consumação do século. Todos sabiam que o fechar das cortinas deste século significava o abrir das cortinas de uma nova era, a era eterna com Jesus, o seu povo, para sempre, sem pecado, sem o diabo, sem o enganador deste século, sem dor, sem sofrimento, mas com Cristo, irmãos, eternamente, numa terra transformada, numa terra glorificada. A consumação dos séculos, irmãos, é essa era adiante dos nossos olhos, que foi anunciada pelo Senhor Jesus, pelos seus apóstolos, que foi explicada cuidadosamente pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que a terra aguarda ansiosamente como uma mulher que está prestes a dar à luz
e espera ver o seu filho. Ela agora geme com as dores da corrupção do mundo, dos efeitos do pecado, mas quando a criança nasce, todas as dores da mãe vão embora. Ela só tem olhos para sorrir e olhar para a sua criança e glorificar a Deus. Assim será na consumação. Essa terra que agora geme será transformada. Assim como os nossos corpos na consumação serão transformados pelo poder de Deus, você terá o mesmo corpo, livre do pecado. Os nossos irmãos que morreram em Cristo ressuscitarão no mesmo corpo, livre do pecado, um corpo glorificado, mas não outro corpo, não uma nova criação, mas um corpo glorificado, o seu corpo glorificado. Irmãos, sempre que nós ouvirmos sobre a era do porvir, a consumação, nós precisamos nos alegrar, porque ele é um capítulo novo e eterno na nossa história. Um capítulo que nunca terá fim. É como um livro que você lê e ele nunca se acaba. A gente gosta de acabar um livro, né? Você lê, você quer que ele acabe, porque você quer concluir o livro. Mas esse livro da eternidade, irmãos, ele é um livro tão gostoso que ninguém vai querer que ele acabe e ele de fato nunca vai chegar ao fim. Consumação. A grande comissão, ela olha para a consumação. Vocês acham que foi apenas Jesus Cristo que falou isso aos apóstolos na grande comissão? Essa era, na verdade, isso era aquilo que movia os apóstolos a pregar o Evangelho. A consumação, a era do porvir. O apóstolo Paulo diz isso claramente. Ele diz: eu corro para o alvo, Jesus Cristo. Ele caminhava na direção certa, ele esperava a consumação. Não só que a sua vida fosse entregue a Cristo e ele estivesse com Cristo, é claro que ele diz isso, e é bem melhor estar com Cristo do que estar aqui na terra, mas ele tinha os olhos voltados para a consumação, para a era do porvir. Ele falou muito sobre isso, pregou muito sobre essas coisas, e esse deve ser o entusiasmo também da igreja, irmãos, porque eu sei que aqui, ainda que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus e os nossos pecados tenham sido perdoados, todos perdoados pelo Senhor, ainda assim essa vida nossa é de sofrimento. Nós ainda estamos no corpo do pecado, o nosso corpo não está glorificado, nós ainda enfrentamos as angústias do mundo, o mundo caído, mas na era do porvir, quando tudo for consumado, tudo isso vai acabar. Essa palavra consumação, ela sempre tem uma importância especial nas Escrituras quando está nesses contextos. Tanto o contexto da morte de Jesus, quanto o contexto da consumação do século. Por exemplo, quando Jesus disse lá em João, está consumado, ele referindo-se ali à sua obra em particular, essa palavra consumação, ela foi tão importante, irmãos, que a morte de Jesus na cruz, a consumação da sua obra, ela escatologicamente dá início ao que nós chamamos, na posição amilenista, de milênio. O milênio começou ali, quando Cristo morre na cruz, assim creem os amilenistas. E toda a era da igreja, esta era que não está ainda consumada, é a era dos 1000 anos, isto é, do milênio, conforme Apocalipse 20 menciona. Veja a importância do estar consumado. Inicia-se o milênio ali, a igreja agora prega o evangelho,
Satanás foi amarrado pelo Senhor Jesus Cristo para não mais enganar as nações, de maneira que a igreja é enviada ao mundo para pregar a palavra, o evangelho do reino de Deus aos homens, levando a mensagem salvadora de Jesus Cristo. A igreja agora tem disposição e liberdade para pregar, para ensinar todas as coisas, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque agora o valente, segundo o Evangelho nos diz, foi manietado, amarrado pelo Senhor. E essa outra vez, no Evangelho de Mateus 28, em que a palavra surge, consumado, dessa vez referindo-se à era, é outra vez de grande importância, porque ela traz todas estas coisas maravilhosas que eu vos disse, que eu vos apresentei. Ah, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz algumas menções importantes da era do porvir. O apóstolo Paulo diz que ele não sabe explicar exatamente como, mas ele disse que esteve no paraíso. Ele esteve no paraíso. E ele diz que as coisas que viu e que ouviu eram tão maravilhosas, irmãos. Paulo diz que não há palavras que se possa descrever as coisas que foram vistas e ouvidas por ele. Ele viu coisas tão majestosas que para ele era impossível descrever. Talvez se você for num lugar muito bonito e um amigo seu diga, olha, você viajou, conta aí como é que foi. E você lembra de uma paisagem linda que você esteve, você começa a descrever aquela paisagem da melhor maneira que você pode, as cachoeiras, a serra, as florestas, a neve, tudo. E você descreve tudo nos detalhes. Paulo diz, olha, o paraíso é impossível de ser descrito, não dá para descrever, são coisas inefáveis. Irmãos, o paraíso pertence à era do porvir. Ele está reservado, ele existe e está reservado à era do porvir, para onde toda a igreja será enviada e estará lá para sempre com o Senhor. João, o evangelista, que escreve também o livro do Apocalipse, ele faz uma descrição maravilhosa do Senhor Jesus no começo do livro, irmãos. Ele começa a descrever a Jesus Cristo, seus olhos como fogo. Ele descreve o Senhor Jesus de uma maneira majestosa. Mas veja, a Bíblia diz que João, quando vê Jesus, ele nem mesmo se sustenta de pé, ele cai diante da grandeza do Senhor Jesus. A imagem que João descreve, irmãos, é majestosa. Não é o Cristo que ele havia visto aqui na terra. Não é aquele Cristo que ele havia visto sendo pregado no madeiro, sendo esbofeteado pelos romanos. É uma visão diferente, irmãos. Gloriosa, na verdade. É o mesmo Senhor glorificado. É algo, de fato, estarrecedor, meus irmãos. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem,
com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Foi isso que João viu, e foi assim que ele ficou quando viu aquela imagem que ele descreve aqui de maneira tão poderosa. Irmãos, Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está conosco, Ele está todos os dias. É este Senhor vitorioso que está no paraíso, e que nós, na consumação dessa era, vamos ver face a face. Ninguém poderia ver Deus e viver, mas no paraíso consumado, nós estaremos com o Senhor. Depois que o nosso trabalho for concluído aqui na terra, depois que a nossa missão de servir a Deus e evangelizar todas as pessoas, todas as nações, ensinando-as, e o século for consumado, nós entraremos na eternidade, com nossos corpos glorificados, e veremos o Senhor, o Rei da Glória, e estaremos com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, não há coisa melhor, mais magnífica ou mais maravilhosa do que essa. Diga-me, o que vocês poderiam receber melhor do que isso? Qual seria o tesouro que você poderia receber por ser um cristão, mais valioso do que esse? Se você pudesse escolher qualquer coisa no mundo, qualquer coisa na criação, como um prêmio, o que você escolheria que fosse melhor do que o paraíso? Não há nada, irmãos, nada comparável ao paraíso de Deus, nada. E é o paraíso o nosso destino, porque o Filho de Deus, que nos encaminhou a trabalhar até que o dia seja consumado, nos garantiu na sua morte, na sua consumação. Está consumado, Ele nos garante o paraíso. Aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e que se arrependeu e que clamou pela misericórdia de Jesus, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. A obra da cruz é suficiente para nos dar a garantia do paraíso. Aonde você vai morar para sempre? No paraíso do Senhor. Essa é a sua casa, irmãos. Essa é o fim da jornada desta era, que abre uma nova e que não terá fim, cheia de bonança, cheia de maravilhas do Senhor. Por isso que é tão bom olhar para Mateus 28, meus irmãos, e pensar nessa passagem, olhar para essa passagem com olhos escatológicos, isto é, olhos do fim. A palavra escatologia significa as últimas coisas. Quando você olha e vê quando a era for consumada, como Jesus está dizendo, as portas do paraíso se abrirão e você entrará lá. Adore ao nosso Deus com o coração cheio de alegria, com o coração desejoso de que esse dia chegue, meus irmãos, porque se há uma outra verdade impressionante sobre a consumação e sobre o paraíso, é que Pedro, o apóstolo, na sua carta diz que nós precisamos orar e trabalhar para apressar a consumação do século, porque quando ele fala da vinda do Senhor, é a consumação do século que ele está se referindo.
O Senhor só virá na consumação do século, desta era. Então Pedro diz: trabalhe, ore, para apressar o dia final, que ele chegue logo, que a consumação deste século chegue logo, que Jesus Cristo volte e tudo seja feito novo. Irmãos, essa é a nossa esperança. Vocês percebem? Nada é maior do que isso. Você tem os seus planos, os seus projetos de vida, você tem os seus sonhos, você tem a sua empresa, o seu trabalho, você deseja ascender na vida, crescer. Tudo isso é bom, desejável, nada disso é pecaminoso, mas nada disso se compara à glória do porvir, nada disso se compara à consumação do século. O que espera você é muito maior, bem maior do que tudo isso. Porque o nosso Senhor Jesus conquistou tudo no Calvário. Está consumado. E agora ele diz: trabalhe até a consumação da era, para que vocês recebam o que eu adquiri na cruz do Calvário. Todos vocês. Portanto, exalte ao Senhor e o glorifique sempre pela sua morte. A sua morte é a nossa salvação, e pela consumação da era, que é a sua casa eterna sendo apresentada. Deus reservou lugar para você na casa do Pai. Esse é um outro termo para paraíso. O paraíso é descrito de muitas maneiras, inclusive paraíso é uma das maneiras de descrever a eternidade. Casa do Pai também é um excelente termo, não é? Você vai para a casa do Pai, do seu Pai, de Deus. Alegre-se com isso, meus irmãos. Descansem nessas verdades, louvem a Deus por elas. Animem-se diante das batalhas da vida, pensando nas coisas do porvir. Você sofre hoje, você passa por aflições agora, você tem grandes dificuldades pela frente, mas olhe para o porvir. Você está atravessando um momento difícil, o lamaçal deste mundo, mas olha o que está lá adiante, e você vai chegar lá. Cristo está limpando o caminho para você chegar. Nós precisamos olhar para frente, olhar mais adiante, olhar para aquilo que já foi conquistado, olhar não só para a cruz, mas para aquilo que a cruz conquistou. O que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Olhe para o porvir, meus irmãos. Não olhe para este século apenas. Não olhe para as coisas desse mundo apenas. Olhe para as coisas da consumação. Olhe para o mundo consumado. Olhe para o paraíso de Deus. Os nossos olhos têm que estar fixos ali. O meu desejo, meus irmãos, é que essas palavras de Jesus aos apóstolos, e dirigida a toda a igreja, então para nós, sirva de fato para alegrar o nosso coração nos dias tristes, assim como Paulo escreveu para consolar os tessalonicenses, lembrando a eles o que acontecerá no dia da consumação, quando todos serão ressuscitados. Haverá reencontro, grande alegria. Os mortos em Cristo reencontrarão seus entes queridos que ficaram. Dia de grande alegria. Por isso, quando vocês estiverem atribulados, cansados, pressionados, lembre que há um descanso preparado para vocês. Seguro, um descanso certo, que ninguém pode vetar, não pode ser roubado, não pode ser retirado. É uma esperança que não pode ser arrancada do cristão. Nós vamos entrar naquela casa celestial, na casa do Pai, com o Senhor Jesus Cristo, e recebidos em glória, como Ele prometeu. Hoje pela manhã, quando estava pregando para vocês sobre reis, vocês lembram que eu falei que Deus cumpre a sua palavra. Salomão diz: Ele cumpriu tudo o que disse ao meu pai Davi. Lembrem, essa é uma promessa de Jesus. Ele cumpre a sua palavra. Vocês vão estar lá, no paraíso, para sempre. Amém.
Fiquem de pé, irmãos, vamos orar. Curve a cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, obrigado, Senhor Deus, por encher o nosso coração de esperança, por nos fazer lembrar, Senhor Deus, nas tribulações, que há uma grande alegria reservada para toda a Tua igreja. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Redentor, que conquistou tudo isso na cruz do Calvário, para nós, gratuitamente. Muito obrigado, Senhor. Conduz-nos, Senhor Deus, aos nossos lares em paz, debaixo de segurança, na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor. Nos dá uma excelente semana, Senhor Deus, frutífera. Nos ajude ao longo dos dias a falar de Jesus Cristo, o Redentor, e a trazer homens e mulheres a conhecer a Jesus Cristo. Nos ajuda a cumprir a nossa missão como igreja do Senhor, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pelo culto, pelas pessoas que vieram, pelo Teu povo presente, reunido aqui na Assembleia. Que o Senhor seja glorificado por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.